O título da mensagem do Senhor para o nosso coração hoje à noite é o perigo de um conhecimento meramente intelectual. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Nos diz assim, meus amados irmãos, esse texto da palavra de Deus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Que o Senhor nos abençoe por meio desse texto hoje à noite, queridos irmãos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, depois de havermos adorado ao Senhor com esses cânticos espirituais, com o nosso coração aberto na Tua presença, ó Deus, acabamos de ler a Tua palavra, na qual nós queremos meditar hoje à noite. Ó Deus, e te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Dá-nos mais uma vez a graça de sermos edificados por intermédio da Tua palavra, Senhor. Unge, ó Pai querido, as palavras que serão pronunciadas pelo pregador agora, ó Deus, e que o Espírito Santo do Senhor encontre pleno espaço, plena liberdade para falar, ó Deus, ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O perigo de um conhecimento meramente intelectual. Esse texto, queridos irmãos, é o final do que muitos teólogos chamam de o resumo da doutrina ministrada por Cristo, que é o Sermão da Montanha. Ao terminar o Sermão da Montanha, Jesus nos conta esta parábola, na qual nós vamos meditar hoje à noite. E Jesus vai contar essa parábola aos seus discípulos ali reunidos, juntamente com aquela multidão, para falar a respeito daqueles que ouvem a palavra e praticam, e também a respeito daqueles que ouvem a palavra e não praticam. E eu quero convidar os irmãos para que nós olhemos esse texto nessa perspectiva. Jesus está mostrando aqui, meus queridos irmãos, dois tipos de pessoas que fazem parte da igreja: pessoas que ouvem a palavra e pratica, e pessoas que ouvem a palavra e não pratica. E já na introdução desta mensagem, é bom que nós pensemos, analisando a nossa própria vida, como é que nós temos sido diante da palavra de Deus, que continuamente é exposta ao nosso coração. Nós temos sido apenas ouvintes da palavra, como diz Tiago na sua carta, enganando-nos a nós mesmos, ou nós temos sido
prudentes praticantes da palavra. Logo na introdução desta mensagem, queridos irmãos, é bom que a gente pense, nós somos um povo que tem recebido a palavra de Deus ministrada com amor, com carinho, com muito capricho, com unção, com sabedoria. Nós somos um povo que de fato tem recebido uma boa ministração da palavra de Deus em todas as nossas reuniões. A gente é ministrado de maneira muito poderosa nos nossos cultos de celebração, nos nossos cultos de oração na quarta-feira, nos nossos grupos familiares, no relacionamento uns com os outros, no aconselhamento, na troca de ideias. Nós temos sido ministrados pela boa palavra de Deus. É importante que nós analisemos a nossa vida e nos perguntemos: temos sido ouvintes praticantes ou não? A gente tem só ouvido e deixado de lado? A nossa prática tem sido desassociada do conhecimento que nós temos? Porque apenas conhecer não é suficiente, queridos irmãos. Temos que nos tornar praticantes da palavra de Deus. Assim sendo, meus amados irmãos, convido a todos nós para fazermos duas análises nesse texto. Nós vamos analisar a vida de quem pratica e de quem não pratica a palavra do Senhor. Duas análises sobre as pessoas em relação à prática da palavra de Deus. E em primeiro lugar, meus amados irmãos, a primeira análise que nós vamos fazer é a semelhança entre praticantes e não praticantes. Observem que na parábola que Jesus contou, ele falou a respeito da pessoa que ouve e pratica, e ele falou também a respeito da pessoa que ouve e não pratica. A pergunta que nós vamos fazer é: qual é a semelhança entre esses dois apresentados por Jesus aí? E eu passo então à luz do texto que nós lemos, mostrar aos irmãos 4 similaridades entre esses dois, entre o que pratica e o que não pratica a palavra de Deus. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, queridos irmãos, todos os dois, tanto aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, quanto aquele que edificou a sua casa sobre a areia, todos dois são ouvintes da palavra de Deus. Todos ouvem a palavra de Deus. E dentro da igreja, dentro do segmento evangélico, queridos irmãos, dentre os discípulos de Jesus Cristo, há pessoas que ouvem a palavra de Deus, há pessoas que participam de todos os cultos. Há gente no nosso meio, por exemplo, que participa do culto de oração, que participa do grupo familiar, que participa do culto no domingo à noite, mas que apenas ouve a palavra e não pratica. Ouve a palavra de Deus. E tem também a pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica, de maneira que tanto o que pratica quanto o que não pratica, ouve a palavra de Deus. Por isso, amados irmãos, nós podemos dizer com muita segurança que ser apenas conhecedor da palavra de Deus não é suficiente. O maior inimigo de Deus conhece a Bíblia muito mais do que a maioria dos cristãos. Satanás conhece muito bem a palavra de Deus. Ele conhece profundamente. O mero conhecimento da palavra de Deus,
O mero fato de nós expormos os nossos ouvidos à palavra de Deus não é o suficiente, irmãos. O homem que edificou a casa sobre a rocha e obteve vitória, e o homem que edificou a casa sobre a areia e obteve derrota, ambos ouviam a palavra de Deus. Ambos ouviam. E mais ainda, queridos, em segundo lugar, ambos também são edificantes. Todos dois construíram a casa. Todos dois. O que edificou sobre a rocha construiu a casa, mas o que edificou sobre a areia construiu também. Ou seja, ambos edificaram algo. Assim também o é, queridos irmãos, com respeito à palavra de Deus. Tem gente que trabalha no sentido de edificar alguma coisa. A diferença está no fato que aquele que ouve e pratica é aquele que edifica de maneira que a sua construção permanecerá. E aquele que edifica e a construção vai por água abaixo é aquele que não pratica a palavra de Deus. Ambos são ouvintes, ambos são edificantes ou edificadores. E em terceiro lugar, tanto um quanto o outro também são beneficiados. Ora, tanto o que edificou sobre a rocha, quanto o que edificou sobre a areia, teve o benefício de morar na casa. A parábola não diz, mas é certo que o padrão visual e até o conforto interno de todas as duas casas era semelhante. Ambos foram beneficiados com a construção. O que Jesus está mostrando aqui, amados irmãos, é que mesmo a pessoa que ouve, a pessoa que edifica, mesmo a pessoa que tem os benefícios que a palavra de Deus traz para ele, mesmo assim, a pessoa que não tem o propósito firme no seu coração de praticar a palavra de Deus, ela está sob risco. Ela está sob risco. Mas não para por aí essa semelhança entre os dois edificadores, queridos irmãos. Em quarto e último lugar, a parábola diz que ambos são provados. A mesma chuva veio sobre a casa edificada sobre a rocha e sobre a casa edificada sobre a areia. Os mesmos ventos sopraram sobre a casa edificada sobre a rocha e sobre a casa edificada sobre a areia. Ambos foram provados, queridos irmãos. E isso precisa ser aplicado na nossa vida da seguinte forma: tanto as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam, quanto as pessoas que ouvem a palavra de Deus e praticam, são provadas. Não é o fato de nós edificarmos bem a nossa vida sobre a rocha, praticando a palavra de Deus, que seremos isentos das provações. Não! A diferença está no fato de que, quando as provações vêm sobre nós, que edificamos sobre a rocha, nós que ouvimos e praticamos a palavra de Deus, nós passamos pelas tribulações com vitória, a nossa casa não cai. Aleluia, aleluia, aleluia. Essas são as semelhanças, queridos, são as 4 similaridades entre os que praticam e os que não praticam a palavra de Deus. São ouvintes, são edificadores ou edificantes, e são beneficiados e são provados.
A outra análise, amados irmãos, que nós precisamos fazer para nos alimentarmos desse texto sagrado também, a segunda análise é a diferença. Qual é a diferença entre o que ouve e pratica e o que ouve e não pratica? Entre o que edifica a sua casa sobre a rocha e o que edifica a sua casa sobre a areia? Quais são as diferenças entre um e outro? Acompanhem comigo, queridos irmãos. O que o texto nos sugere? Em primeiro lugar, um era preguiçoso e outro era trabalhador. Por que nós chegamos a essa conclusão, irmãos? Porque para se edificar sobre a rocha, era preciso cavar. Inclusive o Evangelho de Lucas nos conta exatamente assim, que é necessário cavar profundamente até encontrar a rocha, dá mais trabalho. Agora, edificar sobre a terra, sobre a areia, sem escavar profundamente a vala para fazer o alicerce, dá menos trabalho. Logo, a conclusão que nós chegamos é que quem ouve a palavra de Deus e está com o coração disposto a praticá-la, é pessoa que não tem preguiça espiritual. É pessoa que está disposta a colocar a mão no arado para fazer viver na prática, na sua história, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Qual dos edificadores nós podemos nos comparar aqui? A qual deles? Um era preguiçoso e o outro trabalhador. Em segundo lugar, queridos irmãos, um era imediatista e o outro tinha visão do futuro. Podemos chegar a essa conclusão também pelo fato de que aquele que edificou sobre a rocha, ele estava planejando ficar com aquela casa mais tempo. Ao passo que o que edificou sobre a areia não pensava da mesma forma. Queridos irmãos, nós que ouvimos a palavra de Deus com o coração disposto a praticá-la, nós não pensamos só no momento imediato da nossa vida, nós não pensamos somente no aqui e agora, antes ao contrário, nós que temos o coração disposto a praticar a palavra de Deus, nós pensamos no futuro. Nós não somos imediatistas. Posso ouvir amém? Aleluia. Quem pratica a palavra de Deus, irmãos, tem a maturidade de planejar a sua vida para hoje, amanhã e depois de amanhã. É alguém que pensa a curto, médio e longo prazo. É alguém que tem uma vida de perspectiva de futuro. Não vive no imediatismo da nossa geração. É alguém que pensa lá. Eu mesmo estou pensando lá na Nova Jerusalém. Eu estou pensando lá na frente. Eu não penso apenas hoje, aqui. Aleluia. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, amados irmãos, a outra conclusão que nós chegamos ao analisar a diferença entre praticantes e não praticantes da palavra. Em terceiro lugar, um era precipitado, o outro era cauteloso. Olha a diferença, irmãos. Quem apenas ouve a palavra de Deus é a pessoa que age sem pensar, é gente que não para analisar
antes de tomar uma decisão. Por isso, na maioria das vezes, a casa está indo rio abaixo, está dando com os burros na água, como dizia meu pai. São pessoas completamente afetadas pelas decisões precipitadas que tomam na vida, porque apenas ouve a palavra de Deus. Ao passo, queridos irmãos, que aqueles que ouvem a palavra de Deus com o coração disposto a praticá-la, é gente que tem cautela, é gente que analisa as coisas, é gente que antes de tomar uma decisão, pensa: qual é a vontade de Deus? O que Deus quer para a minha vida? É gente que tem a palavra de Deus como objetivo prático para o seu dia a dia. Aleluia, aleluia, aleluia. E mais ainda, queridos irmãos, em quarto lugar, a quarta conclusão que nós chegamos ao analisar a diferença entre praticantes e não praticantes da palavra: um era iludido e o outro consciente. É certo que a pessoa que edificou sobre a areia teve a doce ilusão de que a sua casa poderia suportar as tempestades da vida, as enchentes dos rios. Teve a doce, acho que não é, nem doce não é, mas a amarga, a azeda, a ardida ilusão de que aquela casa suportaria os embates. Ilusão. Queridos irmãos, pessoas que apenas ouvem a palavra de Deus, é como diz Tiago, eles se enganam a eles mesmos. Por isso a exortação de Tiago é: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A pessoa que apenas ouve a palavra de Deus e não pratica, queridos irmãos, vive debaixo de uma nuvem de ilusão. Até chega a acreditar que só pelo fato de estar frequentando os cultos, ouvindo a palavra de Deus, está tudo muito bem. E eu, como homem de Deus, como profeta do Senhor, preciso te dizer: se você vive assim, não está tudo bem. Não está. Mais cedo ou mais tarde, a sua casa vai cair. Vai. Ao passo, queridos irmãos, que todos aqueles que têm o coração disposto a praticar a palavra de Deus, glória a Jesus, serão pessoas conscientes de que as chuvas virão, a tempestade virá sim, os problemas virão. No entanto, tenha a consciência de que os seus pés estão firmados na palavra, na rocha que é Cristo, e nada, absolutamente nada, derrubará os seus sonhos e os seus projetos de vida. A sua casa suportará os embates que virão, porque é um profundo praticante da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E por fim, queridos, a última conclusão que nós chegamos ao analisarmos a diferença entre praticantes e não praticantes da palavra de Deus: um teve destruição, enquanto que o outro teve preservação. Meus queridos irmãos, precisamos entender que esse livro sagrado que o Senhor nos deu como sua palavra, como dizia o meu primeiro discipulador, pastor Valdecino da Silva Neves, esse livro fechado, ele é um simples livro, mas ele aberto é a própria boca de Deus falando conosco. Temos que entender, queridos irmãos, que todas as vezes que nós expomos os nossos ouvidos à palavra de Deus, precisamos ter a firme determinação de praticar, de colocar em ação
o que nos vem ao ouvido e ao coração no culto de hoje, já amanhã, ou já daqui a alguns instantes, deve entrar em ação, deve entrar em prática, e assim sendo, meus amados irmãos, podem vir as chuvas, podem vir as tempestades da vida, e nós permaneceremos estáveis, firmes, porque a palavra de Deus é que nos dá essa segurança e essa firmeza. Aleluia, aleluia. Seremos preservados se ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque, irmãos, convenhamos, para que perder tempo de ouvir e nada mudar na nossa vida? Não faz sentido a gente apenas ouvir a palavra de Deus, apenas conhecer por meramente conhecer. Não faz sentido, não tem razão. Nós estamos, se assim procedermos, perdendo o nosso tempo. É muito melhor ficar curtindo a Rede Globo lá em casa, ou lá na sua casa, do que vir aqui ouvir um pastor, muito embora bonitão, falar e tudo. Mas não faz sentido, não tem graça, não bate, as coisas não batem. Se nós não tivermos o firme propósito, irmãos, de viver o que nós recebemos nos nossos cultos, nas nossas ministrações, não tem sentido. A casa vai cair. Porque os rios, as chuvas, as tempestades vêm. Todos nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. E então, você se enquadra em qual dos dois? Do edificante sobre a rocha, ou do edificante sobre a areia? Sobre a areia. Eu tomei uma decisão no primeiro ano de seminário, irmãos, que tudo que eu tivesse plena convicção que foi Deus que falou, de qualquer forma, quer seja através de experiência pessoal, no relacionamento pessoal com Deus, lendo a palavra sozinho, ouvindo mensagem, sendo ministrado, se Deus falou, ponto final, estou pronto para viver, mesmo que isto me custe caro, mas eu estou pronto para viver. A palavra de Deus para a minha vida tem que ser prática, porque se não for, não serve. Como já disse, não faz sentido. Você é assim também? Está comigo nessa? Aleluia, glória a Deus. E eu termino, queridos irmãos, esta mensagem hoje à noite, fazendo duas considerações muitíssimo importantes, bem significativas para nós. Primeiro, o maior de todos os prejuízos, amados irmãos, de quem ouve e não pratica a palavra, pode ser a morte. Vocês imaginam bem, aquele homem na parábola de Jesus, que edificou sobre a areia, ele estava dentro da casa possivelmente, a sua família estava na casa também, quando vieram as chuvas, quando transbordaram os rios, e quando a casa caiu, é possível que quem estivesse na casa, de alguma forma, tivesse sido afetado por aquela destruição. Queridos irmãos, o maior de todos os prejuízos para quem se engana apenas ouvindo a palavra de Deus e não praticando, é que a morte pode alcançá-los, ou prejuízos próximos à morte pode alcançá-los, porque a queda de uma casa gera grandes prejuízos e pode gerar até a morte.
Por isso, não nos iludamos, amados irmãos. Não compensa apenas sermos ouvintes da palavra, não compensa, temos que ter a firme decisão de praticá-la, haja o que houver, custe o que custar. E em segundo e último lugar, a maior bênção, aleluia, a maior bênção de quem ouve e pratica a palavra, é que nenhum problema, um grifo especial para nenhum problema, por maior que seja, pode destruí-lo, aleluia. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, queridos irmãos, tem estrutura para suportar os ventos, aleluia. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, tem estrutura para suportar as enchentes da vida, os tornados, os problemas, por maior que seja, as enfermidades incuráveis, as dificuldades financeiras. A pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus não é abalada, não é derrubada. Os problemas vêm e passam, e a pessoa permanece firme de pé. Aleluia, glória a Deus.